Amém, queridos, graça e paz. Aqui estamos uma vez mais, trazendo essa aula para vocês. Essa aula que, a partir de agora, a gente vai fazer lá no YouTube, tá ok? E estou preparando aqui, né, um videozinho para vocês, para a gente falar de um tema específico, tá? Nossa escola de dons e mestres, a gente fala do que é o dom e também do que é ser mestre. E aqui nós temos um tema que eu quero trazer hoje para vocês, que para que a gente possa desenvolver o nosso dom, desenvolver a nossa vida de mestre, como mestre da palavra, a gente tem que conhecer quem é o dono da palavra, né? Então a gente tem que ver todo o conhecimento, a gente precisa desenvolver esse conhecimento, essa relação, esse relacionamento com Deus, né? Com a palavra de Deus. Então, indiscutivelmente, o conhecimento de Deus, ele é desejável, né? A ânsia da humanidade, né? A ânsia da humanidade pela religiosidade, né? Mostra que o homem anseia por essa relação, por esse encontro, por essa intimidade com Deus, né? Então, as Escrituras afirmam que os eixos os atos de Deus são incompreensíveis, é, a incompreensibilidade de Deus e a possibilidade de conhecer Deus. Então, a palavra de Deus fala que às vezes é incompreensível, às vezes as pessoas falam é muito difícil de conhecer Deus, de entender Deus, de compreender Deus e conhecer Deus. Como podemos, né? Se diz muito que Deus ele é um ser incompreensível também. O que que isso significa, né? Significa que a nossa mente ela é incapaz de compreender Deus em sua totalidade. Então a gente precisa entender isso. Cada vezes a gente quer explicar Deus, mas com a nossa inteligência, com o nosso intelecto, com a nossa mente, fica difícil, né? Então, mas é interessante, ao mesmo tempo que é difícil de conhecer Deus, de compreender Deus, a gente também pode conhecer Deus. Então parece um paradoxo, a gente não consegue compreender, mas a gente consegue conhecê-lo, né? A palavra de Deus diz que devemos conhecer e seguir e prosseguir em conhecer ao nosso Deus, né? Deus ele pode ser incompreensível para nós, assim, na sua totalidade, mas conhecer Deus, que ele é, somos capazes de conhecer, afirmar que nós podemos conhecer, entender o que é necessário para termos uma comunhão com Ele, né? Então, a incompreensibilidade de Deus e a possibilidade de conhecer a Deus está tudo explícito na Bíblia. E a gente pode transitar nesse meio, tanto o saber que não vamos compreendê-lo, é difícil compreendê-lo, e mas também a gente pode conhecer o suficiente para que a gente possa desenvolver a nossa fé. E quais são as características do conhecimento de Deus? Que se pode, né? O que se pode conhecer de Deus de acordo com a fonte, o conteúdo, o progresso e os seus propósitos. A fonte, né? Qual é a fonte do conhecimento de Deus? Deus mesmo é a fonte do nosso conhecimento dele. Certamente que toda a verdade é Deus.
Então, parece estranho, né? Parece simplista demais afirmar e usar cuidadosamente essa. Mas é assim que é. A gente parece estranho, mas para conhecer Deus, a fonte é Ele mesmo, né? Ele é a verdade, né? Porque desde que o pecado entrou na corrente da história do homem, né, o homem tem criado muitas situações que também impedem que ele possa vir a conhecer a Deus, né? Então é algo assim um pouco complicado para às vezes as pessoas entenderem, né? Ok. E nós podemos entender também, né, o que é o conhecer, as características de conhecer a Deus também é o conteúdo, né? Um conhecimento completo de Deus, às vezes, é objetivo pessoal. O conhecer dos atos de uma pessoa sem conhecer a pessoa mesmo é um conhecimento limitado. Às vezes a gente conhece o que a pessoa faz, mas a gente não sabe nem quem é e não conhecemos a pessoa como deveríamos conhecer pessoalmente. Então, às vezes, é isso que acontece no nosso relacionamento com Deus. A gente precisa conhecer Deus realmente, né? Conhecê-lo de uma forma abundante, poderosa. Então, Deus te ha revelado muitos, muitas informações acerca de si mesmo. As informações que nós temos dele são importantes para termos a nossa relação pessoal com ele de forma íntima, inteligente e proveitosa, né? Então, se ele só revelasse para nós os seus atos, mas sem revelar-se, né, ele como pessoalmente, né, então não seria para nós proveitoso. A gente não teria essa relação, porque Deus é um Deus que gosta, que quer ter uma relação com nós, conosco, né? Deus quer ter uma relação com a gente. Deus quer se relacionar. Então não é só ouvir o que ele tem para dizer, aprender sobre o que ele já fez e só isso. Ele quer que a gente também viva um relacionamento com ele, né? E outra característica, né, uma outra característica é o progresso. O conhecimento de Deus e as suas obras foi revelado progressivamente através da história, né? A prova mais óbvia que a gente encontra ao comparar a teologia incompleta do judaísmo com a revelação mais plena da teologia cristã, com respeito, por exemplo, às doutrinas como a Trindade, Cristologia, o Espírito Santo, a ressurreição, a escatologia. O traço, né, traz essa progressão, né, para que a gente possa entender a teologia de Deus. Essa é para que a gente possa entender Deus. Então, o judaísmo não tem a revelação plena, né? Eles estão, por exemplo, apegados às escrituras, a revelações que estão lá no Testamento passado, antes de Cristo, né? Só que falta para eles essa revelação, né, do cristianismo que nós temos, porque o Cristo é o quê? É a plenitude de tudo o que está escrito.
Só que, infelizmente, os judeus eles não conseguem ter essa plenitude. Então, esse progresso, e isso nos ensina que a vida cristã é um progressar também, é um progresso da vida cristã também, a vida da igreja. Ela precisa progredir, ela precisa das revelações e de revelação em revelação da palavra de Deus. Então, a igreja vai progredindo. Por isso que temos, né, podemos levantar mestres, doutores, professores, pessoas que possam, capacitadas pelo Espírito Santo, ensinar, discipular, doutrinar no Espírito as pessoas que estão aceitando a Cristo. E a gente também precisa aprender, né, quais são os propósitos de Deus, né? Quais são os propósitos de Deus? A gente pode marcar alguns, né? Por exemplo, levar as pessoas a possuir a vida eterna. Na Bíblia, Jesus fala muito disso, da vida eterna, né? Os apóstolos, as cartas de Paulo falam sobre isso. Que para Jesus, o mais importante não é o que nós passamos aqui. Para Jesus, para Deus, o que nós passamos aqui é efêmero. O que nós passamos aqui